Oi, como estamos? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre duas nomenclaturas que são colocadas no dia a dia de qualquer pessoa e que elas podem acontecer com qualquer pessoa. Mas a gente comumente ouve o entalar quando se faz a cirurgia bariátrica. E a gente confunde com o engasgar também quando faz a cirurgia bariátrica ou quando não faz a cirurgia bariátrica. Então, vamos entender o que são essas duas nomenclaturas. Engasgar. Então, engasgar é quando a gente está comendo alguma coisa, mastigando e a gente conversa. A gente sorri ou a gente respira no momento errado. Então, na hora que a gente deglute o alimento, na hora que a gente engole o alimento, se a gente respirou, o alimento foi para o buraco errado. Então, o que é que acontece ali? Nesse momento, o que é que a gente faz? A gente tosse um bocado, fica vermelho, certo? Mas depois disso, melhora a partir da tosse. Então, gente, o que é a tosse? A tosse é a defesa no nosso corpo. O que é o buraco errado? É quando a gente está mastigando o alimento, quando a gente deglute, quando a gente engole, esse alimento tem que ir para o esôfago. Mas se a gente engole de uma forma errada, se a gente tem algum sobressalto ou algum descuido, a gente respira um pouquinho, esse alimento pode ir para o pulmão. Então, para que ele não vá para o pulmão, o nosso corpo tem mais uma defesa, que no caso é a tosse. Então, a gente tosse e comumente a gente diz, foi para o buraco errado. Por quê? Porque necessariamente a gente está entendendo que o alimento está ali, não era para ele estar ali, certo? Então, a gente faz essa tosse, o corpo já emite essa tosse como uma defesa para que o alimento que estava liberando ir para o pulmão, ele não vai mais para o pulmão, ele sai do canto de risco e depois que a gente tosse desse jeito, a gente faz uma deglutição, a gente engole. Então esse alimento ou esse líquido, porque isso também pode acontecer com líquido, a gente engole e ele vai para o cantinho certo. Então isso é engasgar, certo? Isso é comum em qualquer pessoa e normalmente pode acontecer se a gente tem essa conduta. O entalar também pode acontecer com qualquer pessoa, mas também é comum ouvir isso para a pessoa que fez a cirurgia bariátrica. Então, o que é o entalar comumente falando? Vamos lá. Eu tenho um prato de churrasco. Gente, eu vou sempre falar no churrasco. Então, eu tenho um prato de churrasco com um pouquinho de farofa, certo? Então, eu tenho ali um prato com alimento sólido e seco. Então, o que acontece nessa situação? Eu peguei aqui um pedacinho da carne com um pouco da farofa e coloquei na boca, só que um pedaço grande, e com a farofa. Então, na hora que eu pus esse alimento na boca, que eu tentei mastigar, eu não tenho uma produção de saliva boa. Então, o que é que comumente a gente faz? A gente dá aquela mastigada direita, esquerda e engole. Entalou. Não precisa nem de cirurgia bariátrica para entalar, certo? Mas a gente tem um recurso. A gente toma aquele copo de líquido que está ali acompanhando o prato. Então, por isso que a gente diz que esse líquido junto com a alimentação demonstra o quanto que eu não mastigo. E por isso que a gente pede para as pessoas já irem se libertando dessa conduta. Por quê? Porque é preciso trabalhar bem com essa boa mastigação. Então, tivemos aqui um exemplo de um prato, de um alimento seco, que requer uma melhor mastigação, mas que se a gente não tem essa boa mastigação, a gente entala sem cirurgia bariátrica. E a gente tem um recurso que é um líquido associado. Mas vamos para a cirurgia bariátrica. Eu tenho um estômago pequenininho. Eu tenho um alimento seco. Então, se eu não tiver boa mastigação, se eu não tiver musculatura capacitada para essa boa mastigação, eu posso sofrer de entalos frequentes. Por quê? Porque o alimento não foi bem triturado, não foi administrado por essa produção salivar, que é um lubrificante natural para fazer
com que o alimento desça pelo tubinho que leva a comida da boca até o estômago, que esse tubinho é chamado de, eu já falei em outro vídeo, esôfago, né? Então, na hora que o alimento é bem processado, triturado bem nessa mastigação, principalmente esses alimentos mais secos, o que acontece? Eu tenho uma produção salivar que ajuda nessa lubrificação, ajuda também na digestão logo ali na boca, para que esse alimento desça com conforto. E para a pessoa que fez a cirurgia bariátrica, é desaconselhado ela comer um prato de comida como o almoço e o jantar, que culturalmente a gente tem um melhor volume e uma maior variedade e nutrição, administrado com líquido, porque esse líquido não cabe mais. Então eu tenho um estômago pequeno que necessariamente eu vou precisar encher esse estômago com o meu alimento bem mastigado, de acordo também com a minha produção salivar, já que lá no estômago também eu vou ter ácido gástrico para digerir esse alimento. Então eu já tenho volume demais para poder administrar um líquido junto com essa refeição principal, como o almoço ou o jantar. Então, ficamos aqui com esse esclarecimento entre o que é engasgar e o que é entalar. Como vocês viram, tanto pode acontecer na cirurgia bariátrica como no dia a dia de qualquer pessoa, tá? Mas a gente repercute aqui na questão da cirurgia bariátrica por conta de algumas exigências, como não poder mais trabalhar com esse líquido junto com a refeição principal. É desaconselhado pela diminuição nutritiva desse prato, tá certo? Então, eu espero que vocês compartilhem, observem todas essas informações que a gente está dando e possam trazer discussões para que a gente possa movimentar ainda mais com mais sugestões e mais material para outros vídeos. Então, muito obrigada! E de tu ter me dito isso, que eu lembro de uma orientação que eu digo para as pessoas. Podemos? Então vamos lá. Ai, nariz chato. Então vamos lá. Eu já ia dizer bom dia. Andréia,